Então vamos lá. Josué, deixa eu acertar aqui o negócio. Josué, capítulo 1, verso 9, é o texto da nossa mensagem dessa noite. Então vamos voltar e ler mais uma vez. Josué, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Os grandes e maravilhosos propósitos de Deus. Nós estamos no último verso do chamado comissionamento de Josué, feito pelo próprio Deus. O próprio Deus, o Senhor, apareceu a Josué antes da empreitada da posse à terra prometida e o comissionou a substituir Moisés, o grande líder Moisés, o grande líder que Deus levou 80 anos preparando para tirar o povo do Egito. E agora Moisés é morto e Josué foi escolhido por Moisés, mas sobretudo foi comissionado por Deus para substituí-lo. Então, nesse chamado comissionamento de Josué, Deus ordena para que ele substituísse Moisés e liderasse o povo na tomada de posse da terra prometida. Você já aprendeu aqui comigo, nessa série de mensagens, que o povo não conquistou a terra prometida. A terra já estava prometida para eles. Eles foram lá e tomaram posse. Ao longo desta série de mensagens, nós já vimos que Josué necessitaria de muita força, muita coragem para cumprir esse comissionamento que o Senhor Deus fez para ele. A empreitada era grande. Só em substituir Moisés como líder já era algo tremendamente grande, assustadoramente grande. E agora ainda tem que liderar o povo na posse da terra prometida. Muita coragem, muita força. Nós aprendemos isso nas 8 mensagens anteriores dessa série. E nós também vimos e aprendemos algo muito importante para mim e para você, que foi com Josué. Que esta força e coragem que Josué necessitaria para poder conquistar ou tomar posse a terra prometida, essa força e essa coragem não vinham dos seus treinamentos militares, não. Josué era um grande general. Essa força e essa coragem que Josué necessitava não vinha de um treinamento físico. Não adiantava ele correr 10K, 10 quilômetros, fazer uma maratona, não. Também essa força e essa coragem de Josué não vinham de uma alimentação própria para os soldados, feito por uma nutricionista, também não. Essa força e essa coragem que Josué necessitaria vinha de que ele obedecesse à lei do Senhor Deus de dia e de noite, não se desviando e não cessando de falar dela. E aqui no verso 9, nós chegamos então ao final do comissionamento de Josué e das instruções de Deus para ele. E termina com a frase: não fui eu que lhe ordenei. Você sabe o que Deus está dizendo para Josué? Isso é como que Deus dizendo para Josué: Josué, não preste atenção na empreitada que vem agora. Josué, conto com a sua disposição de me servir. Josué, Deus fala para Josué assim, quando ele diz, não fui eu que lhe ordenei, Deus está dizendo para Josué, Josué, eu conto com a sua disposição de me servir, eu conto com a sua disposição de me obedecer
eu conto com a sua disposição de me ser fiel. Enfim, Josué, eu conto com você. Você sabe muito bem que Deus tem todo o poder, tem todas as prerrogativas de pegar o povo de Israel, tirar de lá do êxodo e colocar direto lá na terra prometida, em Canaã. Mas Deus preferiu contar com homens, contou com Moisés, contando agora com Josué. Conto com você, disse Deus a Josué. Não fui eu que lhe ordenei? Meu amado, minha amada, perceba então o tamanho desta empreitada, o tamanho desta responsabilidade, quando Deus diz o seguinte, lá no final do verso: não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus. Vamos pensar um pouquinho nessa expressão. O Senhor, o seu Deus. Essa expressão, no original hebraico, é uma expressão maravilhosa. O Senhor, o seu Deus. Yahvé Elohim. Você conhece essas duas palavras em hebraico. E Yahvé, que é o nome sagrado de Deus, só o Deus de Israel tem esse nome. E Elohim, que pode ser perfeitamente traduzido por Deus, mas é um plural de majestade. Essa expressão, Yahvé Elohim, o Senhor, o seu Deus, ela tem um tremendo significado. Você imagina Josué recebendo esse comissionamento de Deus, olhando a terra prometida, contemplando de longe Jericó com as suas muralhas, contemplando a cidade de Ai, a cidade de Betel, os povos que eram acostumados a guerrear, olhando o acampamento do povo de Israel, e vem o Senhor, o seu Deus, e diz para ele: Josué, não fui eu que lhe ordenei. Nas versões mais antigas da Bíblia diz lá: não te mandei eu. Deus, o Senhor, o Deus de Josué, o meu Deus, o seu Deus, está transmitindo para Josué, nessa hora tão importante, nessa hora tão crucial, nessa hora tão dramática. Deus está transmitindo o sentido de que Deus é o Criador. Quando ele fala, pois o Senhor, o seu Deus, Yahvé Elohim, Deus está transmitindo a Josué que ele é o Criador, ele é o Rei, ele é o Juiz, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Tudo isso, todo esse significado e muito mais nessa expressão, o Senhor, o seu Deus, Yahvé Elohim. Deus está dizendo para um Josué que estava assustado, que estava preocupado, que estava pensando numa grande batalha que teria pela frente. O caráter de Deus é misericordioso, é piedoso, é fiel às alianças que ele faz. Yahvé Elohim, o Senhor seu Deus, significa para Josué que o poderoso Deus, o Deus das alianças, o Deus dos pactos, o Deus que é fiel, o Deus que é misericordioso, o Deus que é piedoso, vai estar comigo. Entenda, meu amado, que quando Deus diz a Josué que Yahvé Elohim, o Senhor, o seu Deus, estará com ele, Josué tem então a certeza, a confiança final de que todos estes significados do nome de Deus estarão com ele, agindo na sua vida, e a caminhada para a vitória é certa. A tomada de posse da terra prometida que Josué estava para liderar era com toda a certeza ordenada pelo Senhor, o seu Deus, o nosso Yahvé Elohim. Por isso, Josué não era mais um simples chefe de algum povo guerreiro do deserto. Josué não era mais um sheik tribal dos muitos que invadiram Canaã para tomar posse de algum pedaço do território. Nós vimos isso ali em Juízes, capítulo 6, verso 8, quando os reis midianitas e amalequitas invadiram lá Canaã.
Josué não era um simples chefe do exército ou um sheik tribal. Josué era o grande general, recebendo ordens diretas e vitoriosas do seu comandante, o Senhor, o seu Deus, Yahvé Elohim. E isso é nos mostrado ainda mais em Josué capítulo 5, verso 13. Josué 5,13 diz: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Meu amado, quando Deus diz a Josué que ele teria o Senhor, o seu Deus, está como que autorizando, autenticando, corroborando, chancelando as suas palavras e afirmando para Josué: Josué, não tenha medo, pelo simples fato de que o Senhor, o seu Deus, é que está lhes mandando ir. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me acompanha pelo Face, pelo Instagram, quantas vezes nós olhamos as dificuldades da vida, os propósitos da vida, aquilo que Deus tem para nós, da mesma forma como Deus fortaleceu, orientou, mostrou os grandes e maravilhosos propósitos que ele tinha para Josué, ele da mesma forma mostra para mim, mostra para você, mostra para nós os grandes e maravilhosos propósitos que ele tem para a nossa vida. E diz, Mozart, e diz, meu irmão, não tenha medo pelo simples fato de que o Senhor, o seu Deus, é que está lhe mandando ir. Você sabe, Deus tinha um grande propósito para a vida daquele homem, para a vida de Josué. Mas perceba, meu amado, não adiantaria nada, não adiantaria nada Deus ter os maiores e melhores propósitos para a vida de Josué, se tão somente ele, Josué, não se dispusesse a obedecer ao Senhor, o seu Deus, a cumprir esse maravilhoso propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Hoje, o Senhor, o seu Deus, também tem grandes e maravilhosos propósitos para a sua vida, meu irmão. Hoje, o Senhor, o seu Deus, também tem grandes e maravilhosos propósitos para a sua vida, minha irmã. E não importa as supostas limitações que você possa ter. Talvez você tenha limitação de tempo. Você precisava de um dia de 32 horas, 24 e pouco. Talvez você tenha limitação de conhecimento. Pastor, muito mal tenho fundamental. Muito mal sei assinar o meu nome. Talvez você tenha limitações financeiras ou de preparo mesmo. Meu querido, quando Deus diz, não fui eu que lhe ordenei, Deus tem grandes e maravilhosos propósitos para você. Deus, o seu Deus, Yahvé Elohim, tem grandes e maravilhosos propósitos para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não importando as supostas limitações que nós colocamos como desculpas. Você conhece muito bem aquele ditado. Ele não está na Bíblia, mas é uma grande verdade baseada na Bíblia. Deus não escolhe os capacitados, completa aí, mas capacita os escolhidos. É um jargão gospel. Meu amado, olha para mim agora, minha amada, olha para mim agora. Presta muita atenção no que eu vou afirmar agora, que eu vou dizer para você. Olha aqui, ó. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus, para que através da sua vida, a sua vida, não importando limitações de tempo, de conhecimento, de finanças, de preparo, você é um escolhido de Deus para que através da sua vida o Senhor possa realizar grandes e maravilhosos propósitos para você e principalmente por você.
Nós vimos o vídeo ali de missões nacionais, aquelas duas crianças aceitaram Jesus, levaram seus pais se converteram e aceitaram Jesus, aceitando Jesus, depois a sua avó e depois um monte de gente, duas crianças, devia ter ali 10 e 11 anos, já cumprindo os grandes propósitos de Deus, sendo usadas, sendo abençoadas, não importa as limitações, se estavam no sertão, se estavam na cidade, elas foram usadas por Deus e você é o escolhido de Deus. Poderá Deus contar com você na realização dos propósitos que Ele tem para você no mundo de hoje? Pensa comigo, meu querido. Nosso tempo é um tempo muito difícil. Nosso tempo é um tempo de medo, é um tempo de luta, é um tempo de dor, é um tempo de desespero. Sobre essa semana cá entre nós, sobre essa semana de pastores entregando seus ministérios, desanimar, entregando, deixando as igrejas, deixando de pastorear, igrejas ficando sem pastor por causa da pandemia, porque os pastores estão desanimados. Alguns estão desesperados. O nosso tempo é um tempo difícil, é um tempo de medo, é um tempo de luta, é um tempo de dor, é um tempo de desespero. O inimigo de nossas almas está devorando os sonhos das pessoas. O inimigo de nossas almas está devorando as vidas das pessoas. E, meu amado, nesse tempo todo ruim, você precisa ser o sal da terra, a luz do mundo, para levar a mensagem transformadora de vida do Evangelho de Jesus. Pode Deus contar com você na realização dos seus propósitos no mundo hoje? Uma segunda pergunta: pode Deus contar com a sua fidelidade à sua vontade? Ou os seus caprichos humanos falarão mais alto? Meu amado, em um tempo de tanto pecado, em que o que conta é a vontade, o que conta são os prazeres das pessoas. Em um tempo de tanto pecado, o Senhor, o seu Deus, quer contar com a sua fidelidade nos maravilhosos propósitos que Ele tem para você. Ou será que você está deixando o seu querer, a sua vontade, os seus caprichos tomarem o lugar da maravilhosa, poderosa, abençoadora, transformadora vontade, perfeita vontade do Senhor? Deus quer contar com a sua fidelidade. Não deixe os seus caprichos falarem mais alto. Uma terceira e última pergunta: poderá o Todo-Poderoso Deus? Essa pergunta incomoda. Poderá o Todo-Poderoso Deus contar com a sua obediência incondicional? Você sabe muito bem, Josué tinha que obedecer ao Senhor incondicionalmente, se ele quisesse tomar posse da terra prometida. E nesse texto, nós temos visto nessas últimas 9 semanas, Josué 1, de 1 a 9, Deus exige do grande general Josué uma grande obediência. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, só são realmente grandes se a sua obediência a Deus for grande, for incondicional. Da mesma forma que o grande Josué, da mesma forma que o grande Moisés, da mesma forma que o grande Billy Graham, da mesma forma que o grande Nilson do Amaral Fanini, da mesma forma que grandes homens e mulheres de Deus, você precisa obedecer ao Senhor incondicionalmente, se quiser realmente obter sucesso na sua vida. Deus pode contar com a sua obediência incondicional? Mas cabe aqui um alerta. Vou dar um alerta. Um alerta que não é feito por mim, mas feito pelo outro grande homem de Deus, o maior para mim depois de Jesus, o grande apóstolo Paulo. Lá em Romanos capítulo 7, versos 18 e 20, está lá escrito. É o alerta que ele dá. Olha esse alerta aqui, presta atenção nesse alerta. Romanos 7, 18, 19 e 20. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne.
porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Deus quer a sua obediência incondicional, mas é preciso que você busque a Deus, obedeça a Deus de todas as formas, procure não fazer o mal que deseja. Peça a Deus, Senhor, toma conta dos meus desejos. Senhor, me santifica. Senhor, transforma minha mente e meu coração. Eu busque mais o Senhor, porque eu preciso obedecer incondicionalmente. Não posso obedecer à minha vontade, não posso obedecer às minhas paixões, não posso obedecer o meu querer. Eu estava ouvindo uma música dessas doidas que aparece aí na televisão. O refrão da música diz lá, seja o que quiser ser. Então, se eu quiser ser um marginal, você seja um marginal. O que diz a música? Se eu quiser ser uma prostituta, você é a prostituta. Seja o que quiser ser. Não! Não é isso. Seja o que quiser ser na vontade de Deus. Seja o que Deus quer que você seja, meu querido. Porque quando obedecemos ao Senhor, o nosso Deus, e passamos a obedecê-lo, há provisões feitas por Ele. Para nós, somos seus servos fiéis. Quando obedecemos a Deus, Ele nos garante prosperidade na obra. Quando obedecemos a Deus, nosso esforço jamais será em vão. De novo, o grande apóstolo Paulo afirma isso, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há muitos crentes hoje que estão em busca de prosperidade nos seus negócios. Há muitos crentes hoje que estão em busca de sucesso em suas carreiras profissionais, independentemente de viverem vidas de obediência e submissão a Deus. A garantia do êxito, do sucesso que Deus nos dá é, no entendimento de Josué 1:9, tremenda, maravilhosa, possível para um servo fiel e dedicado, empenhado em fazer cumprir no mundo, por meio de sua vida, os propósitos de Deus. Como foi com Josué? Quer saber, meu amado? O que mais desespera não é o impossível, porém, o que mais desespera é o possível não alcançado. O que mais me desespera é o possível não alcançado. A Bíblia diz que a fama de Josué corria por toda a terra. Mas o fato interessante é que a Bíblia testifica também o seguinte, Josué 6:27, o Senhor era com ele. Josué teve fama, teve sucesso, porque ele obedeceu a Deus. Ele seguiu os grandes e maravilhosos propósitos de Deus para ele. Terminando, em 1968, um cientista descobriu um colar de sementes, 600 anos de idade. Estava numa sepultura indígena. Sabe o que esse cientista fez? Ele plantou uma dessas sementes. Não é que brotou e cresceu? Adormecida por 600 anos. Aquela florzinha brotou. O potencial da vida ele estava lá. Meu querido, talvez você tenha sido crente há muitos anos. Talvez você esteja vivendo uma fase espiritualmente adormecido a maior parte do tempo. Mas agora é hora de você obedecer a Deus. Não é tarde demais. Deus tem grandes e maravilhosos propósitos de Deus. Grandes e maravilhosos propósitos para você. Você pode e deve começar a buscar e cumprir hoje os grandes e maravilhosos propósitos que o Senhor, o seu Deus, tem para você. Talvez você esteja pensando que não tem ousadia suficiente. Escute mais essa história. Em 2010, 10 anos atrás, os jornais noticiaram que a empresária Luísa Trajano era a dona da rede, né, das lojas Magazine Luiza. Naquela época faturava 5 bilhões de reais por ano. Aquela mulher que faturava 5 bilhões de reais por ano entrou em depressão. Sabe por quê? Porque ela perdeu para o Grupo Pão de Açúcar, do outro empresário, Abílio Diniz, o controle da rede do Ponto Frio. E ela disse, o Abílio Diniz foi muito audacioso, foi muito mais audacioso do que eu imaginava e do que eu seria. Eu vi que preciso ter audácia.
O autoexame dessa bem-sucedida empresária leva-nos ao nosso. Quanto nas diversas áreas da vida, quanto no meu sucesso com Deus, nos grandes e maravilhosos propósitos de Deus, eu tenho perdido por faltar ousadia, por não ser ousado. Se precisamos estudar, por que achar que não conseguiremos suportar a carga? Se um concurso pode mudar para melhor a nossa vida, por que não nos prepararmos para fazê-lo? Meu amado, não há sucesso sem ousadia. Não há como desfrutar dos grandes e maravilhosos propósitos de Deus se você não obedecer ousadamente à vontade de Deus. Amado, na receita da fé há ousadia. Se você não tem cumprido os grandes e maravilhosos propósitos de Deus para a sua vida por falta de ousadia, está na hora de você dar o primeiro passo de fé com ousadia para isso. Talvez você esteja pensando que não é insistente o bastante, mas escute só. Somos o que repetidamente fazemos. Só alcançamos a excelência se tornarmos isso um hábito. Insista. Repetidas vezes. Ore repetidas vezes. Louve. Leia a Bíblia repetidas vezes. Talvez você queira cumprir os grandes e maravilhosos propósitos de Deus para a sua vida, você quer, insista, não desista, olhe as dificuldades não como problemas, não como barreiras, olhe as dificuldades como oportunidades, talvez cursar um seminário, fazer teologia, ser um pastor, ser um missionário, talvez fazer um pequeno grupo na sua casa, talvez testemunhar mais na sua escola, no seu trabalho, olhe isso como grandes propósitos que Deus tem para você. E, finalmente, para a gente terminar, talvez você esteja pensando que é tarde demais. Não tem mais oportunidade, ou tempo, ou força, ou coragem para começar a buscar e cumprir os grandes e maravilhosos propósitos do Senhor, o seu Deus, para você. Mas deixa eu terminar essa mensagem contando uma coisa. Houve um filósofo chamado William James. Ele disse que o valor da vida é completo não pela sua duração, mas pela sua doação. Com exceção da óbvia necessidade da cruz, o Senhor Jesus poderia ter continuado a executar obras tremendas, milagres maravilhosos se vivesse por mais tempo. Ele só viveu 33 anos, só começou os milagres com 30 anos, 3 anos só de milagres. Em João 21, 25, está dizendo lá o quê? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita. Cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Mas olha só, tais milagres, tais obras, não teriam aumentado a dádiva suprema de Jesus, que foi a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, que fez a nossa salvação. O propósito que o Senhor, o nosso Deus, tinha para a obra que Jesus fez na cruz, ainda está dando fruto pelo seu Espírito Santo, e será assim para todo sempre. Meu amado, minha amada, o Senhor, o seu Deus, tem grandes e maravilhosos propósitos para cumprir na sua vida e através da sua vida. Você não quer começar a descobri-los se ainda não sabe e realizá-los logo após orar comigo agora? Você quer orar comigo? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, eu quero entregar esse momento em tuas mãos. Essa palavra que foi aqui colocada, Deus. E pedir por cada um que participou desse momento, tanto pelo Face quanto pelo Instagram. Essas vidas que foram alcançadas, Deus. Para cada vida dessas eu tenho grandes e maravilhosos propósitos. Precisamos fazer com ousadia, com insistência, com coragem, com obediência incondicional a Ti, ó Deus. Eu sei dos grandes e maravilhosos propósitos que eu tenho para mim. Me dê força para realizá-los. E mostre-me mais como é maravilhoso, ó Deus, servir a Ti. Assim como fez com Josué, que possamos ouvir sempre, nos momentos de dúvida, nos momentos de tristeza, nos momentos de medo, ouvir: não tu mandei eu, não fui eu que lhe ordenei, o Senhor mandou, não podemos cumprir. Que ao terminar essa mensagem, terminar essa oração, eu possa, e quem estiver orando comigo também possa, cumprir
alegremente, corajosamente, obedecendo os grandes e maravilhosos projetos de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.